Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um EK Talks, hoje com um convidado mais do que especial, o professor Oliver Suckel, especialista em geopolítica, professor da Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Relações Internacionais, estou certo? Isso aí. Exatamente, a gente vai conversar um pouco sobre a situação atual e tem bastante assunto para a gente conversar. A China, a Rússia, a posição do Brasil frente a essas mudanças. Eu acho que a gente já pode começar. A gente está com razoavelmente recente essas escaramuças da China em relação a Taiwan. Dá para a gente um panorama um pouco, conta para a gente um pouco de onde vem essa disputa e em que pé que a gente está e como é que vocês veem isso evoluindo para frente. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer, como sempre, conversar contigo sobre esses temas. Eu acho que a crise, mais do que causar uma piora na relação, ela revela que o estado da relação entre a China e os Estados Unidos hoje já não é mais o mesmo que era 10 anos atrás, que, de certa forma, a China aproveitou-se dessa visita para demonstrar seu desejo em avançar em um tema que é prioritário para o Xi Jinping. Ele deixou isso muito claro, diferentemente de outros líderes do Partido Comunista ao longo das últimas décadas. Ele disse que a gente não pode passar esse problema, entre aspas, de Taiwan para a próxima geração. Ele quer entrar na história como o líder que reintegrou a ilha de Taiwan, o que é considerado uma ilha rebelde pela China. E existe hoje uma percepção em Pequim de que o país pode avançar nessa pauta aos poucos. Não me parece haver um conflito, um risco de conflito iminente, ou seja, nos próximos meses, mas claramente essa situação dos últimos dias ela se dá num contexto de piora significativa na relação entre Pequim e Washington. Eu diria desde 2016, quando já havia as primeiras vozes em Pequim sinalizando de que em Washington de que essa grande aposta de aproximação estratégica que norteou a política externa americana desde os anos 70, no fundo, né? A aproximação com a China tem sido uma dos grandes legados de Kissinger, né? Do presidente Nixon, que buscou se aproximar da China para fazer frente à União Soviética. E depois do final da Guerra Fria, permaneceu essa aposta liberal, entre aspas, de fortalecer a relação econômica com a Rússia e com a China, com o objetivo de convidar esses dois países a se integrarem no sistema econômico liderado pelo Ocidente, um sistema econômico baseado em regras e normas, um sistema que viabilizou essa globalização que a gente viu, né, que sustenta a economia global desde os anos 90. E me parece que ainda no governo Obama houve uma percepção de que essa estratégia não gerou os resultados esperados. A China não permitiu a entrada de muitas empresas americanas no mercado chinês. Havia uma expectativa de que houvesse uma contrapartida, digamos assim. Claramente, porque além dos Estados Unidos comprar muitos produtos chineses, também havia um plano de expansão de muitas empresas de tecnologia para o mercado chinês, um mercado muito interessante. Naquela época, pessoas como Mark Zuckerberg, etc., fizeram um esforço enorme para se aproximar do governo chinês, inclusive durante uma visita de um dos principais políticos da China ao escritório principal do Facebook. Teve um momento em que o Mark Zuckerberg teve aí um livro do Xi Jinping na mesa dele, tudo, né, ele fala chinês. E isso, para mim, foi assim, a última tentativa também da elite econômica americana em ter pleno acesso, sobretudo na área tecnológica, ao mercado chinês. Isso fracassou, né? O Facebook nunca chegou a ter acesso ao mercado chinês. E a partir disso, me parece que o apoio político em Washington há uma política de, vamos dizer, uma estratégia de aproximação se enfraquecer ao ponto que elegesse um presidente com uma plataforma, uma retórica anti-China, não porque
o Trump pensa isso ou aquilo sobre a China, porque ele sentiu que aquilo era a coisa certa de se fazer. Tanto que o Joe Biden não mudou fundamentalmente a estratégia americana em relação à China. Existe hoje um consenso em Washington, à esquerda e à direita, de que a China precisa ser contida. Agora, a visita da Nancy Pelosi, a presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados, não foi algo coordenado com a Casa Branca, que também é um sinal da disfunção política nos Estados Unidos. O próprio presidente não controla o que uma pessoa do seu próprio partido faz e que, obviamente... E não é uma pessoa qualquer, né? Isso. Então, só que o Biden, naquele momento, ele tinha duas opções. Ou ele permitisse essa visita, ou ele pedisse publicamente que ela não fosse. Aí, nesse caso, ela teria ficado nos Estados Unidos, mas aí ele teria recebido muita crítica por parte da oposição por não ser suficientemente duro com a China. Então, essa crise é um sinal de em que pé estamos. E a situação piorou bastante agora em resposta a essa crise. Me parece que haverá um downgrade da cooperação militar, dos diálogos entre militares chineses e americanos, que é muito preocupante, porque essas relações são fundamentais em momentos de crise, para abaixar a temperatura. Então, uma redução no âmbito militar... Se os meus generais conversam com os seus generais... Exato. Aí, algum acidente que acontece, ele pode ser... dá para gerenciar aquilo melhor. Além disso, a China avançou e me parece que os jogos militares que a China está organizando mais perto da ilha vieram para ficar. Então, aumenta o risco de algum acidente, algum confronto sem querer, porque, querendo ou não, aquela região está lotada não só de navios militares, mas também... Navio mercante. Exato. Então, o risco de, por exemplo, até mesmo agora, né, o míssil que passa por Taiwan poderia ter caído na ilha, por exemplo, e aí qual será a resposta do governo americano? Então, acho que é um conflito que não tem solução simples, que é estrutural, e a gente precisa se preparar para uma tensão permanente com uma provável piora nessa relação entre os dois países, e governos, empresas, fundos sempre precisam ter em mente que existe esse cenário de um possível aumento das tensões, inclusive com algum aspecto militar envolvido nisso. Essa aposta americana de integração da China, e num certo sentido da própria Rússia, né, ela parte do pressuposto de que também, além da abertura econômica, digamos assim, você tem uma abertura política, né? Enfim, a China ficando mais rica necessariamente seria mais democrático, pelo menos era o que se achava. Sim. E isso está se provando que não é verdade. Exato. Né? Tanto a Rússia quanto a China passaram por um processo de escalada autoritária, de certa maneira. A Rússia, de maneira muito evidente, mas a China também. Eu lembro, há 20 anos atrás, havia debates nas faculdades chinesas com professores defendendo um sistema multipartidário na China. E aquilo não era arriscado. Eram debates acadêmicos, etc. Ou seja, o professor não estava dizendo abaixo o comunismo, mas havia um argumento, era seguro defender ideias diferentes. Hoje seria impensável um professor na China dizer precisamos de outros partidos, por exemplo. Né? Isso, inclusive, afeta muito a nossa cooperação com faculdades chinesas hoje, que a repressão piorou bastante. Então, mas além disso, eu acho que teve uma outra aposta, não só a questão democrática, havia uma aposta americana de que a China, de certa forma, aceitaria um papel privilegiado dos Estados Unidos no que diz respeito às regras e normas internacionais, que os Estados Unidos tivesse acesso a todos os cantos dos oceanos, e, de certa maneira, fosse o principal fornecedor de segurança marítima, que os Estados Unidos fosse um ator-chave na resolução de conflitos comerciais, que a China aceitasse todas as instituições que foram criadas depois da Segunda Guerra Mundial e não criasse suas próprias instituições. E isso está acontecendo. Temos agora
o Banco dos BRICS, temos o Belt and Road, temos o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. Ou seja, a China está querendo pautar a agenda, definir estándares tecnológicos e, de certa forma, está em algumas áreas, como o 5G, mais avançado do que os Estados Unidos, o que dá a Pequim o privilégio de definir de que forma outros países vão utilizar essas novas tecnologias, e isso certamente gera um incômodo nos Estados Unidos, onde havia uma percepção de que por meio dessas instituições, Washington pudesse eternizar, de certa maneira, seu papel de liderança internacional. E a China não aceita aquilo e vê a sua ascensão não como algo inédito, mas a volta ao lugar que merece. Afinal, China em chinês é o reino do meio. A China se considera como ser o centro do mundo e, portanto, o primeiro passo na articulação de um projeto de uma grande potência é a consolidação do entorno geográfico, como os Estados Unidos fizeram há muito tempo atrás. E Taiwan, claramente, é um assunto que mexe muito com a identidade chinesa e que, portanto, eu vejo praticamente nenhum cenário em que Washington e Pequim possam chegar a algum tipo de acordo que possa valer a longo prazo, porque é um tema muito emocional. E existe até uma expectativa na China de que, em algum momento, o Xi Jinping faça algum avanço, tanto que os mais nacionalistas... Eu acompanhei o debate público durante as últimas semanas, que havia gente que queria bater o avião da Nancy Pelosi. Uhum. Isso, obviamente, não era um cenário crível, mas aquilo já não é visto como uma proposta inaceitável. Claramente, isso já aparece no discurso público, que é muito mais nacionalista na China hoje do que 5, 10 anos atrás. Uma coisa que parece clara é que, do ponto de vista da justificativa política do Partido Comunista Chinês, o Partido Comunista permanece no poder porque ele entrega estabilidade e crescimento econômico. Isso tem sido menos verdade nesses últimos tempos, principalmente, enfim, as dificuldades da China em superar a pandemia, esse vai e volta de fecha e abre a cada novo surto que surge, a dificuldade de avançar com a vacinação, está colocando em xeque essa justificativa do crescimento econômico. Isso pode ser uma das razões pelas quais eles estão reagindo de uma maneira mais forte também. Sem dúvida. Troco o argumento econômico pelo argumento nacionalista, digamos assim, que é um truque relativamente conhecido, né? Sim, é uma estratégia-chave desde que existem relações internacionais e me parece que sim. Até a década passada era evidente que o partido entregava, entre aspas, um crescimento histórico por muitos anos, que levou bastante, vamos dizer, a taxa de aprovação do governo, apesar de não haver pesquisas confiáveis, porque ninguém se sente à vontade para dizer, não, na verdade eu não gosto do Partido Comunista. Mesmo assim, também visitando Pequim, falando com as pessoas, havia quase uma euforia, porque a gente às vezes não se dá conta, mas a China se transformou em uma rapidez grande, tanto que tem gente hoje que nasceu em um país em desenvolvimento e hoje vive um país que é uma das principais economias do mundo, que sobretudo no litoral é um país extremamente rico, extremamente desenvolvido e cada vez mais confiante. Mesmo assim, ainda assim existe uma profunda insegurança na China, um consenso de que os Estados Unidos em algum momento vão buscar evitar a ascensão da China para ser a principal potência do mundo, uma espécie de... Às vezes é um pouco implícito uma expectativa de que haverá um grande conflito por meio do qual os Estados Unidos vão tentar conter a China. E isso claramente pode ser, essa tentativa do governo em incentivar o nacionalismo. Hoje, assistindo a televisão na China, é realmente fascinante como, por exemplo, o governo chinês dá destaque à suposta humilhação que a China sofreu no século XIX, que é preciso reverter aquele momento vergonhoso da história, quando
países... Guerra do ópio? Guerra do ópio, quando países ocidentais... Está voltando a 150 anos atrás. Exato, quando países ocidentais se aproximavam da China e claramente demonstraram uma superioridade tecnológica, política, ou seja, claramente haviam deixado a China... lá atrás havia uma... E aquela percepção de que a China não conseguiu avançar na mesma velocidade, até hoje é um trauma nacional que é alimentado pelo governo chinês. Então, claramente existe algum tipo de preparo para um confronto e também uma preparação para que a população aceite um crescimento econômico menor, que pode ser justificado pelo Partido Comunista, apontando para as tentativas americanas em enfraquecer a China, né? Que agora, nos próximos anos, de repente será preciso fazer algum sacrifício, porque claramente o governo está preparando a população para tempos um pouco mais difíceis, porque esse acordo que você menciona, nós vamos entregar para você direitos econômicos e, em troca, você não vai ter direitos políticos. Esse acordo cada vez mais não vai funcionar, porque um crescimento de 3%, 4%, você não gera mais a mesma quantidade de emprego, a ascensão social demora mais do que era o caso 10 anos atrás. Você falou na falta de pesquisas de opinião pública, esse naturalmente, enfim, esse é autoevidente, mas uma coisa que chama atenção é a falta, os dados de censo, por exemplo, né? A China tem uma demografia complicada para um país que cresce desse jeito, né? Ela vem crescendo, ela cresceu nas últimas 3 décadas, incorporando muita gente ao mercado de trabalho. Sim. Mas isso fica cada vez mais difícil e é uma população que está envelhecendo com alguma rapidez, né? Isso cria dificuldades adicionais, imagino. Sim. E tem esse ditado, né, que a China está ficando velha antes de ficar rica. Uhum. Está já bastante rica, mas ainda sem um envelhecimento. Eu diria hoje o principal desafio, que até pode gerar uma certa pressa em relação a Taiwan, por exemplo, porque estamos nos aproximando de um fim de ciclo. A China precisa reinventar seu modelo econômico, que será um período mais complexo do ponto de vista político, né? Não tem mais tanta notícia boa para dar. Também há uma percepção chinesa de que, em função do que aconteceu na Ucrânia e também em função do desejo chinês de se aproximar de Taiwan, o Ocidente está se consolidando, né? Hoje a relação transatlântica entre os Estados Unidos e a Europa é melhor, ou seja, quanto mais a China aparece como uma ameaça ao Ocidente, mais o Ocidente vai se unificar também, pensar estrategicamente como lidar com aquilo. Mas a questão demográfica na China realmente não só do ponto de vista econômico é um grande problema, porque você tem cada vez menos pessoas trabalhando, tendo que financiar uma população velha, o que pode gerar um descontentamento social e que já causa uma certa distorção, porque há muita insatisfação, e eu vejo isso falando com pessoas da minha geração na China, que não sabem exatamente como os pais vão... É um país sem previdência social. É uma previdência claramente que não cobre todo mundo. Então, são pessoas que têm 40, 45, que querem construir um patrimônio, mas que também precisam financiar os pais. E sendo filho único, né, a vasta maioria dos chineses é filho único, a responsabilidade é enorme. Então, uma situação de desemprego gera vamos dizer, um estigma, porque além de não poder cuidar da família, você tem os seus pais dependentes, então isso causa muita pressão, muita fricção. E como um país pouco atraente para migrantes, a China não tem essa oportunidade. A população americana cresce e, por meio da migração, é possível atenuar, lidar com alguns desequilíbrios. E tem outro fator. Em função da política do filho único, tem entre aspas, um excesso de homens, porque por causa do desejo de muitos pais de ter um filho, que o filho homem, a princípio, tem a maior chance de financiar os pais na velhice. Teve muito aborto seletivo, tanto que hoje tem em torno de 20 milhões de homens, entre aspas, sobrando,
que não vão poder casar por uma questão matemática. E essas pessoas... Não sei nem se é entre aspas. Acho que eles é uma questão... matemática. Enfim, e aí o problema disso é que, enquanto um homem solteiro na Europa talvez não seja exposto tanto a esse estigma social, a sociedade chinesa é muito conservadora. Então, essas pessoas têm muitos desafios adicionais, porque eles não têm filho, eles não casaram, etc. Tanto que existe essa indústria dos casamentos fake na China, em que homens solteiros organizam grandes festas de casamento para satisfazer a família, para fingir que casaram, para que a família não passe vergonha de ter um filho solteiro. E chega nesse nível. E essas pessoas, e o Partido Comunista acompanha de perto, são pessoas muito mais suscetíveis a participarem de manifestações. Né? Quando olhamos, por exemplo, na Primavera Árabe, quem liderou essas manifestações sempre são homens solteiros, porque quem tem filho tem outras preocupações. Tem outras preocupações, não vai assumir grandes riscos. Uhum. Então tem aí uma possível fonte de instabilidade social que, em parte, explica por que o governo comunista se preocupa tanto em monitorar por meio de novas tecnologias todo tipo de comportamento da sua população. Hoje, na China, mesmo fazendo busca por palavras associadas ao descontentamento, a ideologias ligadas à democracia, etc., pode colocar você numa lista. Né? Então, isso me parece demonstra um consenso no governo em Pequim de que os próximos anos na China serão muito mais difíceis e que a política externa pode ser uma forma de mobilizar a população, de fomentar o nacionalismo e complicar, em função disso, a cooperação com países como os Estados Unidos, que estão sendo sistematicamente demonizados na imprensa chinesa. A gente, às vezes, pode achar que aqui no Brasil existe um anti-americanismo, porque as pessoas não acompanham o debate público chinês, que é realmente assustador quando a gente traduz. Né? Toda semana eu leio os jornais, os principais jornais. Meu chinês não é bom o suficiente, mas eu leio todas as traduções. E realmente bastante pesado, o que explica também que o espaço para a cooperação hoje é menor do que era antes, porque um grande acordo entre Xi Jinping e Biden hoje, por muitos chineses, será interpretado como uma rendição. Entendi. Do ponto de vista, quer dizer, a gente está falando da dificuldade da cooperação política, tá? Mas, enfim, a China ainda depende do Ocidente como mercado para seus produtos. Esse é um jogo difícil, é um equilíbrio complicado, né? Sem dúvida. Não é difícil, não é fácil você fazer essa demonização política ao mesmo tempo ele ser seu maior cliente. Sim, e por isso que o risco de um confronto agora, eu acho que é muito pequeno. Seria algum acidente, mas é interessante ver que os jogos militares, a retórica, foi tudo muito coordenado. Então tem um aspecto como se fosse um teatro, né? Teatro político, porque o Xi Jinping que precisa demonstrar aos seus eleitores que é durão, que não aceita essa provocação, mas ao mesmo tempo ele não pode ir além de um certo ponto, porque ele precisa preservar por enquanto a relação econômica com o Ocidente. O plano a médio prazo é aumentar a autonomia da economia chinesa. Eu, do ponto de vista, falando seriamente, eu não consigo imaginar que tipo de impacto isso vai ter, porque mesmo a população chinesa gosta de produtos ocidentais, a elite chinesa viaja muito e existe uma preocupação entre a elite chinesa com esse processo de desconexão. A elite chinesa tem os filhos nas faculdades inglesas, americanas. Então, o cenário, por exemplo, da exclusão dos bancos chineses do sistema SWIFT seria para muitos chineses uma catástrofe, porque são pessoas que têm seu patrimônio no exterior, que têm Golden Visa em Portugal. Né? É muito comum. Às vezes, eu passo por algumas ruas em Lisboa e são todos apartamentos
que chineses compraram para obter o Golden Visa, que isso não é um sinal de uma elite confiante no futuro do seu próprio país. Não, na verdade, enfim, até a própria conversibilidade da moeda foi um plano abortado pelo Exato. governo chinês, porque não havia... Eles perceberam que a própria população não confiava muito no Exato. Então, tem muitas pessoas com plano B, né, que nunca é um bom sinal. Nos Estados Unidos não é assim. A elite americana não bota seu dinheiro sei lá, num banco inglês, porque existe uma confiança no sistema, apesar da toda a turbulência política. Então, essa ruptura não é iminente, mas seria ingênuo acreditar que o status quo pode permanecer por muito tempo, porque, sobretudo na área tecnológica, haverá embates, porque a China claramente quer dominar essa próxima fase da internet das coisas e quer impor os seus standards, quer assegurar que suas empresas sejam dominantes nos principais mercados do mundo, enquanto os países do G7 excluíram a Huawei, por exemplo, e várias outras. Isso é só o começo, né? Várias outras empresas não poderão acessar os mercados ocidentais, então vai se criar, de alguma forma, aí, uma cortina de ferro digital que vai atrapalhar a cooperação em muitas áreas, porque estamos só começando a ver a integração, né, do setor financeiro, por exemplo, uma conjunção do mercado tecnológico, 5G, etc., com educação, finanças, transporte. Enfim, toda a economia global vai se aproximando dessa área tecnológica, então as tensões entre o Ocidente e a China inevitavelmente devem aumentar também. Essa era justamente a minha próxima pergunta. Quer dizer, a gente está vendo que os blocos estão se unificando ao redor de alguns, enfim, você falou da Aliança Atlântica, claramente ela está mais unificada, principalmente depois da guerra Rússia-Ucrânia. A China também aparentemente está fechando em si. A gente pode imaginar que também a economia tende a seguir nesse caminho que a política está indicando. Quer dizer, a gente vai ter claramente parece que a desglobalização é uma tendência. A questão agora é ver qual é a velocidade desse processo. Sim. É isso? Antigamente a gente fala que a economia norteava a política externa dos países. Sim. Porque era o interesse nacional declarado, consensual entre esquerda e direita nos Estados Unidos, de que era do interesse nacional americano ter mais acesso a mercados, abrir sua própria economia, utilizar a integração econômica como ferramenta política. Uhum. Então havia uma conjunção assim que explica por que os Estados Unidos tomaram essa decisão pouco usual de convidar as outras potências para o seu sistema econômico, que é o contrário. Se a gente considerar historicamente, não acontece. Isso, as grandes potências sempre fizeram o contrário. Né? Atrapalhavam economicamente, buscaram isolar economicamente os outros países. E agora são considerações de segurança que norteiam as decisões econômicas. O que para o investidor é chato, né? Porque cria ineficiências, né? Um crescimento menor, atrapalha o fluxo de conhecimento, atrapalha a inovação. Porque eu, como investidor, eu quero investir num lugar onde me convém, assim, do ponto de vista econômico. Né? Eu não quero me preocupar com a política, que é difícil de quantificar, que é imprevisível. Então, Tem sido assim nos últimos 30 anos. Né? Exato. Assim. Cada vez menos. Cada vez menos e me parece que sim, porque, como eu disse, né, a tendência é de uma localização, mas isso será um processo, me parece, não linear. Muitos políticos agora, inclusive na América Latina, falam das oportunidades para a América Latina para atrair investimentos americanos saindo da Ásia no processo de nearshoring, né, ou friendshoring. Mas a empresa, uma multinacional, ela só vai sair da China quando realmente não tem outro jeito, porque o mercado é extremamente atraente. A gente vê isso na Rússia, né? Exato. Então, realmente, assim, quando não dá mais, e olha que a Rússia é um mercado muito menor, né? Ou seja, para uma empresa abrir mão do mercado chinês, tem que realmente acontecer muita coisa ainda. Então, essa tentativa do governo Trump de tirar as empresas americanas da China, etc., não gerou muito impacto até agora. Não porque as empresas acham que a desconexão, o afastamento econômico não ocorrerá, mas pensam que, por enquanto, não ocorrerá.
também não adianta tomar essa decisão com 10 anos de antecedência. Então, acho que a gente precisa entender a velocidade com a qual ocorrerá e torcer para que, por meio da diplomacia, a China, os Estados Unidos e Taiwan possam adiar ao máximo o point of no return a partir do qual realmente um conflito acaba sendo inevitável. E não acho que haja... Me parece que, ao longo prazo, deve haver algum confronto. E eu acho que o objetivo, o cenário ideal, que aconteça lá na frente, só quando a China se sente segura o suficiente para encarar uma ruptura. E os custos para todo mundo possam ser menores do que Exato. seriam hoje. Claro. Seria um cenário mais planejado, por assim dizer? Ainda, eu acho que na China os grupos se dividem, né? Existem pessoas que dizem que a China conseguirá integrar Taiwan e conseguirá se transformar na principal potência política do mundo sem ter que passar por essa ruptura, porque em algum momento algum presidente americano aceitará a liderança chinesa sem confronto. Então, são pessoas otimistas, que inclusive às vezes acham... a solução Hong Kong para Taiwan. Isso, uma transição, na verdade, o exemplo histórico que se ouve muito em Pequim é a aceitação britânica da liderança americana, que o Império Britânico cedeu a liderança global aos americanos sem um grande confronto, né? E, enfim, realmente foi uma transição bem sucedida. Agora, é um caso histórico totalmente diferente, um país, né, existe uma proximidade cultural e funcionou porque os Estados Unidos, de certa maneira, reservaram um lugar muito privilegiado para o Reino Unido até hoje, né? Está no Conselho de Segurança, etc. Então, existe esse cenário positivo em Pequim de que, em algum momento, em função, e aí eu acho que também o erro de leitura é uma expectativa que os Estados Unidos passarão por um momento de colapso político, né? Lendo o jornal só chinês, o cidadão médio chinês acredita que os Estados Unidos estão à beira da guerra civil, da autodestruição. Se isso é o meu cenário, a ascensão chinesa será aceita pelos Estados Unidos de maneira elegante, dizer, ainda bem que agora a China possa passar o bastão para os chineses. Agora, um outro grupo mais ligado ao establishment militar, falando com eles, fica evidente que há uma expectativa que haverá algum tipo de resistência e que, em função disso, infelizmente, até dizem os chineses, porque o país entende os benefícios que a globalização gerou para a própria China, será preciso construir uma economia mais blindada, abrir mão disso para poder passar por esse processo de transição, que será um processo turbulento e talvez envolva algum tipo de conflito. Entendi. Bom, passando um pouco, a gente está falando de um lugar onde a gente teve um aumento recente de temperatura. Vamos falar de um lugar onde a temperatura tem estado alta relativamente. Tem alguma perspectiva de mudança na situação Rússia-Ucrânia? Outro dia eu vi, acho que foi no jornal que você escreveu, quer dizer, essa não é uma guerra nova, essa é uma guerra que vem desde 2014, né? A perspectiva é que ela perdure. Sim, me parece que é o cenário mais provável, porque, no fundo, só se houver um colapso militar de um dos lados, pode haver uma movimentação mais brusca. Mas me parece que há uma espécie de estabilidade no conflito agora. Cada lado ocupa alguns territórios. Avançar mais é muito custoso, muito difícil, mas os ucranianos não possuem a capacidade militar para retomar territórios hoje ocupados pela Rússia. E a Rússia, me parece que, por enquanto, não vai conseguir dar grandes passos para ocupar o resto da Ucrânia. Então, o Serviço Secreto Britânico recentemente publicou um documento dizendo que a Rússia está prestes a colapsar, as Forças Armadas não conseguirão se sustentar. Mas olhando para a história, o histórico de guerras russas, o colapso pode ocorrer lá na frente. Os russos desistiram do Afeganistão, que era muito mais sangrento do que a guerra na Ucrânia, depois de uma década. Os americanos desistiram do Vietnã quando, anos e anos depois de ter certeza absoluta que não tinha como ganhar aquele conflito. Mesmo assim,
Como a gente sabe, graças às revelações da época, havia uma clareza grande, mas em função das pressões políticas, nenhum presidente queria ser o presidente que perdeu essa guerra, o que também explica a longa permanência das tropas americanas no Afeganistão. Num regime democrático já é complicado, num regime que nem o russo Exato. praticamente o final do Sim. regime, né? Então, exato. Então, uma retirada seria uma grande humilhação, pior até do que a retirada do Afeganistão, lembrando que ela ocorreu pouco antes do colapso da União Soviética. Então, essas guerras representam também um risco. Também porque a sociedade russa, me parece, está bastante preparada, no fundo, para sofrer as consequências. As expectativas iniciais de alguns de que poderia haver manifestações contra o Vladimir Putin, me parece que não levam em consideração que o aparato de segurança, que está muito próximo do presidente, realmente controla a sociedade russa. Então, isso aí, me parece, o cenário mais provável, é a continuação do status quo. A grande questão realmente por exemplo, se aquele acordo para a exportação de grãos ucranianos, né, que a Rússia aceita a saída de navios para tirar os grãos da Ucrânia, se aquilo é sustentável, isso pode... A gente tem visto isso na semana passada, parece que a gente Exato. viu 2 comboios saindo. Comboios saindo, aí tem um bombardeio russo no porto de Odessa, aí as pessoas ficam um pouco com medo. Um outro cenário que eu acho que é preciso ter no horizonte é uma mudança na opinião pública ocidental, sobretudo na Europa. Por enquanto não vejo sinais disso. Então a Alemanha vai passar por um inverno muito complicado em função da escassez crescente do gás russo. Por enquanto os alemães aceitam aquilo, então não há nenhuma voz política no horizonte. Diga de passagem, eles estão passando por um verão complicado também. Verão complicado também, exato. Mas daqui a poucos meses a gente vai ver dificuldades enormes nas principais economias, já com tentativas de redução do gasto de energia. É provável que uma aliança de direita mais pró-Rússia vencerá na Itália. Ou seja, depois do governo Draghi bastante estável, pró-Europa, agora a gente vai ter um governo, entre aspas, antiglobalista, que possui alguma proximidade com Vladimir Putin. Aí é preciso ver até que ponto esse novo governo pode promover ou defender talvez uma redução das sanções contra a Rússia. Por enquanto, acho um cenário pouco provável. Uma cunha para abrir um pouco a Europa. Isso, né? Reduzir um pouco a resolução, a determinação ocidental. E o Joe Biden provavelmente vai perder a maioria, os democratas devem perder a maioria na Câmara dos Deputados e no Senado, mas o Partido Republicano não destoa tanto dos democratas em relação à postura contra a Rússia. Isso só mudaria, talvez, com uma possível volta do governo Trump à Casa Branca, mas isso seria só a partir de 2025. E aí poderia haver uma nova estratégia americana mais de acomodação. Mas, por enquanto, também não me parece haver sinais claros. Nem o próprio Donald Trump enfatiza muito essa questão. Então, eu acho que seria precipitado assumir que a possibilidade do Trump voltar mude assim, significativamente a estratégia americana. Então, eu diria assim, 80% de probabilidade de que a situação atual na Ucrânia permanecerá por um bom tempo. É interessante como a gente vê uma porção de coisas de coisas acontecendo. Enfim, tem problemas novos surgindo em diferentes partes relevantes do globo. O Brasil fica meio afastado disso, né? A gente está passando por uma eleição, mas aparentemente, acho até que foi o seu artigo de hoje no Estadão, né? A gente está passando desapercebido, tem pouca gente prestando atenção na gente, né? A gente consegue meio que navegar debaixo do radar, por assim dizer. O Brasil realmente, enfim, a gente vai ter um papel menor, menos importante,
ou não? Até num certo sentido, essa pouca atenção é até um benefício para a gente, numa eleição tão polarizada. Olha, eu diria que traz alguns benefícios importantes, né? O FHC dizia famosamente: a gente quer passar embaixo do radar dos Estados Unidos, melhor assim, né? E a América Latina, em momentos de grandes conflitos durante o século XX, sempre se deu bem, geralmente recebendo migrantes, né? Então sempre agregaram bastante a economia da região, uma região que nunca foi afetada diretamente pelos grandes conflitos militares e que, em função disso, nunca passou pela destruição em grande escala que marcou a história da Ásia, do Oriente Médio, da Europa. Então, estar nas Américas traz algumas vantagens nesse sentido. E semanalmente, eu falo com diplomatas americanos, europeus, africanos e chineses, e eu sempre pergunto assim: quais são suas 5 preocupações principais? E o que me levou a escrever esse artigo foi que, ao longo da última semana, pela primeira vez este ano, nenhum dos diplomatas mencionou a eleição brasileira, as principais 5 preocupações geopolíticas. Então, os chineses falaram claramente: Taiwan, Ucrânia, eleição na Itália, eleição nos Estados Unidos e piora da fome no mundo em desenvolvimento, em função, na verdade, é uma decorrência da guerra na Ucrânia. E eu falei: o Brasil. Eu falei: não, o Brasil acaba, né, a gente não espera uma grande mudança, a gente se dá bem com o país, etc. Essa crise bilateral que a gente teve até o início do ano passado foi superada. A relação não está boa ao ponto da China ficar inteiramente feliz, porque, comparado com 5 anos atrás, ainda tem algum receio em relação ao atual governo brasileiro, mas, no fundo, funciona bem. Nos Estados Unidos, o Brasil, depois antes da crise em Taiwan e antes da guerra na Ucrânia, havia alguma expectativa de que a eleição brasileira seria um dos eventos mais importantes no calendário geopolítico de 2022. Agora, o tema novamente ficou relegado para os especialistas em América Latina, que têm muito pouca influência em Washington. Agora, isso também traz talvez a ilusão de que o Brasil, ao longo prazo, pode ficar em cima do muro. E isso é algo que, em algum momento, não vai funcionar. A gente já teve o tema Huawei, a gente já teve uma articulação, uma pressão americana em relação à postura brasileira com investimentos chineses. Há uma insatisfação enorme nos Estados Unidos com a presença de uma base de observação espacial, que no fundo é uma base militar chinesa na Patagônia. Então, eu acho que podemos chegar numa situação ao longo dos próximos anos em que o embate entre Pequim e Washington se manifeste de maneira muito mais explícita na América Latina. É preciso se preparar para isso, empresas precisam se preparar para isso e assessorar e dialogar, de certa forma, também com o governo, para deixar claro quais são as expectativas, de que forma a economia brasileira consegue se blindar contra esse tipo de tensão geopolítica. Quer dizer, em algum momento a gente vai ser chamado a tomar uma decisão. Certamente, já aconteceu ao longo dos últimos anos, e aí o Brasil deixou claro que não apoia nenhum tipo de medida contra empresas de tecnologia que vêm da China. Mas os Estados Unidos também não deram passos mais explícitos em relação a punir o Brasil, o que pode acontecer lá na frente. Por enquanto, eu acho que a guerra comercial, a piora na relação, até pode trazer alguns benefícios para o Brasil. Durante a guerra comercial, o auge da guerra comercial, o Brasil conseguiu vender muito mais soja para o mercado chinês, porque as empresas americanas ficaram sem acesso. Uhum. Então, é difícil fazer uma previsão clara, mas é algo que é preciso acompanhar e é preciso ter consciência de que esse lugar privilegiado que a América Latina e o Brasil tem, talvez não seja para sempre e que talvez seja preciso gerenciar isso de maneira mais ativa. Mas, a princípio, eu acho que o país tem condições de fazer isso. É um mercado grande
E tanto Pequim quanto Washington têm um certo receio em pressionar o Brasil demais porque não querem que o país se aproxime do outro. Entendi. Né? Olha, sempre um enorme prazer conversar com o professor. Muitíssimo obrigado. A gente volta a conversar em breve. Tomara que a gente tenha alguma estabilidade para que a gente possa conversar de outros assuntos. Não, sempre conflito, às vezes não é o mais adequado. Né? Tá ótimo. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Obrigado, gente. Até o próximo EK Talks. Você precisa de assessoria para orientar os seus investimentos? Olha esse QR Code aqui. Ele vai te levar diretamente para conversar com um dos nossos assessores. A gente tem inteligência de mercado para te ajudar da melhor maneira possível e te oferecer as melhores oportunidades disponíveis no mercado. Tá bom? Grande abraço.